Olá, muito bom dia. Está começando o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries de Comunicação. Obrigado pela sua audiência e companhia. Nesta manhã, começa mais um mês 6 de 2025. Praticamente chegamos aí na metade do ano. E claro, você é o nosso convidado para assistir através da página do YouTube do Grupo Séries e também ouvir nas rádios Séries AM e Positivo FM, o Jornalismo em Pauta desta manhã de domingo. Sou Felipe Keller e, claro, a gente está aqui com a equipe de jornalismo do Grupo Séries para trazer detalhes e fatos que aconteceram nessa última semana no Brasil e no mundo. Estão aqui comigo a Jéssica Gomes, Antônio Sadi Ribas, Daiane Gissen e também a Luísa, na parte técnica, operacional, aqui do programa Jornalismo em Pauta, nesta manhã. Muito obrigado sempre pela sua companhia. Tudo bem, Jéssica? Bom dia. Bom dia, Felipe, Sadi, Daiane, Luísa, os nossos ouvintes, aqui nos acompanham no nosso canal no YouTube. Estamos começando mais um Jornalismo em Pauta, também mais um mês. Chegamos na metade do ano, mês esse importante, chegada do inverno também. Inclusive, a gente teve uma semana de muito frio aqui na Metoc também, né, Felipe? Muito bem. Um mês... Tem feriado esse mês? Tem, né? Não. Tem Corpus Christi. Corpus Christi, né? Corpus Christi. Quinta-feira. Então, trabalharemos, isso é certeza. Estaremos juntos. É o mês que tem os tapetes, né? Tem toda a celebração religiosa. E, Daiane Gissen, bom dia. Muito bom dia, Felipe, Jéssica, Sadia, Luísa, aqui na técnica, todos os nossos ouvintes, pessoal do YouTube também. Uma satisfação estar aqui neste domingo, depois de uma semana gelada, como a Jéssica trouxe. Finalmente o inverno está chegando, né? Para a alegria de muitos. Chegou a nevar essa semana em Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul também nevou? A nevou? Serra do Rio do Rastro foi interditada por causa da neve? Por conta da neve. Não cheguei a ver isso. De nevasca mesmo. Nevasca. E é uma serra perigosa, né? Foi interditada. Andar na neve tem os seus perigos. Tudo bem, Sadi, como é que está? Você que gosta de correr bem cedo pela manhã. Agora não dá mais, né, Felipe? Bom dia para ti, bom dia para Jéssica, para a Daiane, para a Luísa, para os amigos ouvintes aqui do Grupo Séries. Satisfação estar aqui. Agora, com esse tempo aí, realmente é muito complicado, viu, Felipe? Porque você esquenta o corpo e respira o ar frio, então tem que se controlar um pouco aí, ou então fazer um exercício, né, de respirar sempre pelo nariz, mas mesmo assim é complicado, porque você não consegue efetivamente respirar respirar pelo nariz e aspirar pela boca, né? Essa seria a forma ideal de você proceder, mas é difícil, né? Até porque você está numa atividade e não... Então, o melhor é esperar esquentar um pouquinho. Você que está acordando agora, segue a dica, que vai caminhar domingo de manhã cedo. Né? Respira pelo nariz e aspira pela boca. Isso mesmo. Técnicas facilita aí o gerenciamento por parte do organismo do ar que você está aspirando. Justo. Muito bem. A Luísa jogou vôlei essa semana, Luísa? Nos Jergues? Fez ponto, não? Fez. Classificaram? Foram para a fase estadual. No caso, o Solano, né? Contra quem foi a final? Não, lembra depois. Foi outra escola. O importante é que ganhou, né? Ganhamos. O importante é classificar. O importante é que ganhamos. Muito bem. Seguimos aqui com o Jornalismo em Pauta. Primeiro assuntos aqui, fatos internacionais. Teve uma discussão muito acalorada que chamou a atenção também e explodiu nas redes sociais essa semana. A primeira-dama francesa Brigitte Macron foi vista dando um tapa no presidente francês Emmanuel Macron. Eles estavam em viagem internacional, acho que foram para o Vietnã. E quando o presidente francês acabou não vendo que a porta do avião estava sendo aberta, e mundialmente ficou visto lá, digamos, o tapa amoroso da primeira-dama no seu marido, ou não sei qual foi o contexto da conversa do casal, mas o fato é que depois o presidente, percebendo que a porta do avião estava aberta, ele tentou disfarçar com um tchauzinho, mas a primeira-dama francesa não esticou o braço para dar a mão, no caso, ao Emmanuel Macron, que é o seu marido. Ou seja, briga de casal no avião, briga de casal presidencial.
Chamou a atenção E das teve- redes sociais. teve Explode, até- meu Deus, foi umas coisas mais comentadas essa semana. É o que dá curtidas, né, Felipe? Será que- Separações, ainda mais, né? Separações. O cinegrafista jamais pensou que ele só ia ver ali o presidente francês descendo as escadas, ele acabou pegando um tapa com as duas mãos ali no rosto. Um tapa meio empurrão, alguma coisa meio... Mas teve até a leitura labial, né, daí. A gente não sabe se é concretizado isso, mas a leitura labial que foi feita, que ela falou, fique longe, seu perdedor, e ele falou, vamos tentar, por favor. E ela respondeu secamente um não. Não. E aí, então, teve a cena de que também, né, por cordialidade, o presidente dá o braço para a primeira-dama ali para descer as escadas do avião. E isso não aconteceu nesse dia, então... Ela preferiu o corrimão do avião. Foi a notícia internacional. Ela chegou a descer, né? Ela desceu ao lado dele, mas sem os braços dados, digamos assim. O casal Macron tem uma peculiaridade, porque há uma diferença de idade de mais de 20 anos entre os dois. Né? O Macron é bem mais novo. Qual que é a diferença? 20 anos? Eu acho que dá isso aí de 15 a 20 anos. Eu não sei 15 a 20 precisar anos. exatamente, mas é bem... São 15 anos. É? 15 anos. 15 anos. Então... Não, perdão, Sadi. 24 anos mais velha que ele. Ele conheceu ela quando ele tinha 15 anos. Ah, sim, ele era aluno dela, ela era professora Isso. dele, né? É uma coisa assim, eu não tinha certeza se era 15 ou 20 anos, Ela então tem são 24. 72. 24 é bastante idade, né? Ela tem 72 e ele, Ela 40, tem e ela ele tem 47. 47. Então imagine a situação, né? Não é de agora que esse tipo de comentários são proferidos, inclusive quando da visita do presidente Lula e da Janja ao Palácio Versalhes, na França, já tivemos manifestações ou relatos de parte da imprensa de que tiveram, sei lá, episódios assim que realmente, né, foram dúbios e que careceram de interpretação por parte da imprensa, mas enfim, agora dessa vez então, um fato que marcou, né, e que foi publicitado para todo mundo e que gerou toda essa polêmica aí. Mas essas questões de casais, né, isso vou dizer que é da rotina, né, não deveria ser, mas é da rotina. Só que ali, por serem pessoas notáveis, por serem pessoas, né, que são assim conhecidas, né, então gerou toda essa polêmica e toda essa situação. Muito bem, são situações que acabaram acontecendo e chamou bastante atenção essa semana. Outro fato, mas eles continuam casados, não houve separação oficial depois, Não, né? oficialmente são um casal. Mas o governo francês acabou admitindo que houve uma discussão de casal dentro do avião, né? Na Literalmente saída do avião, eles saíram à francesa, né? É, francês. 7 e pouco da manhã, boa essa aí, viu, Sadi? E o Trump, hein? Outra dupla que é muito... Mas não um casal. Mas não um casal. Trump agradece a Musk ao oficializar a saída do bilionário do governo dos Estados Unidos, aliados políticos, presidente dos Estados Unidos e o dono da Tesla e da SpaceX e da rede social X, antigo Twitter, foram do namoro ao divórcio, um pouco menos dos 130 dias máximos que o cargo de assessor especial permite. Musk sai do governo de forma discreta. Então, o presidente dos Estados Unidos oficializou a saída do Elon Musk. O presidente agradeceu e elogiou o trabalho de Musk à frente do Departamento de Eficiência Governamental. Até porque existem alguns interesses econômicos aqui, porque como a NASA é uma empresa estatal do governo americano e o Musk produz para a NASA, uma empresa privada produz tecnologia para uma empresa do governo, ficaria talvez uma coisa do tipo, o dono da empresa que produz para uma empresa do governo tem cargo no governo, né? Talvez daria essa imagem, mas até se discutiu alguma coisa com relação a orçamento também. Não tem informação de que o Trump brigou com Elon Musk ou vice-versa nesse aspecto. Durou 130 dias nesse cargo. Talvez ele vai continuar assessorando o Trump,
Não há nenhuma crise governamental com relação a isso, mas o fato é que o Trump, no governo dele, ele vai investir mais recursos na área aeroespacial e o Musk está interessado muito nesses recursos e também nos projetos da SpaceX. Claro que existem outras empresas também dentro dos Estados Unidos que transportam passageiros civis até o espaço, né? Teve até esses dias um grupo de mulheres que foi para o espaço, né? É de uma empresa concorrente à empresa do Musk, por exemplo. Então, os Estados Unidos ele está bem à frente nesse transporte aí de passageiros. Mas existe todo o investimento americano, né, de chegar a Marte, né? Eu não sei como é que é a disputa territorial no espaço. Acho que não tem assim. Os americanos chegaram na Lua nos anos 60, mas a Lua não é um território americano, né? Teve um episódio, a história conta, viu, Felipe? Um americano, há muito tempo atrás, mas desses americanos loucos, ele registrou em cartório que era proprietário da Lua. Você entende? Ele simplesmente chegou lá no cartório Tu já americano. pensou a União Soviética decretar que era proprietária do espaço, porque mandou o primeiro foguete antes da NASA, nos anos 50, ali no final dos anos Sputnik. 50? Já pensou? Imagina, ia ter uma guerra aeroespacial. Mas só para relatar esse fato aí, que eu bem me lembro, nesse período, então, os americanos chegaram na Lua em 69, né? 1969. Isso, né? Tem gente que duvida, mas eu não duvido. Eu praticamente não duvido. Porque A teoria da Tem gente conspiração que diz fala que foi feito não em foi. estúdio, Para né? mim, De Hollywood. ali terminou a Guerra Fria, na verdade, né? Porque foi, assim, acachapante, né? O primeiro país ter chegado à Lua, né? Falam isso porque justamente os americanos desenvolveram mais, aceleraram o processo de ir à Lua depois que os russos lançaram o Sputnik, né? Que foi o primeiro satélite lançado aqui da Terra, né? Foram os russos. Aí os americanos então aceleraram o processo para não perder a guerra, porque aí chegar na Lua era a próxima meta, Jéssica. Mas bem antes disso, um pouco antes disso, eu como cidadão, você como cidadã, né, simplesmente chegou lá no cartório e registrou a Lua como sendo sua, né? E aí o Neil Armstrong, né, por questão americana, né? Quando eles decidiram que iriam para a Lua... Ele chegou com a escritura da Terra no cartório. Ele chegou e lá e pediu autorização, mas uma alteração assim, coisa nada formal, né? Só para valorizar aquele momento que ele teve, que esse cidadão teve, né? De registrar a Lua como sendo sua, né? E o Armstrong, então, levou lá um pedido para ele que se ele pudesse chegar à Lua, pudesse visitar a Lua. Isso aconteceu, isso é história americana contada, né? Eu li isso há muito tempo. Estou me recordando agora por conta do que você falou, então, de que o espaço não tem dono. O espaço é mais ou menos, funciona como funciona a nossa Antártida, aqui na América do Sul. Teria que ter uma lei espacial. Não tem. Então, quem chega lá, quem tem tecnologia, quem se habilita, se estabelece. Quem tem tecnologia se estabelece, tanto no espaço como também na Antártida. O Brasil tem uma parceria com os Estados Unidos, com a Austrália, com o Japão, parece. São alguns países ali para explorar a Antártida. Então o Brasil tem lá. E quando aquela área ali for loteada, o Brasil tem direito, então, por estar lá na Antártida, tem direito a requerer o seu pedacinho ali. A mesma coisa no espaço, não tem dono, a princípio, né? Só esse episódio que eu te contei aí, então, foi uma excepcionalidade, né? Mas quem tem tecnologia é que se estabelece, é quem explora o espaço. E os americanos, como você bem referiu, agora, estão nadando de braçada. Se Marte tivesse água e oxigênio, né? Imagina a briga que seria por um outro planeta. Vocês já pensaram? Se já há uma briga aqui, já imaginaram Marte ter oxigênio, água, ser um planeta com fácil sobrevivência humana, né? Aí eles vão destruir esse planeta para ver quem chega lá primeiro. Imagina a peleia que não seria em disputa por território em um outro mundo, né? Enfim, só comentando. Até essa questão aí de espaço, né? E Musk, o Brasil tinha um projeto espacial muito interessante que teve aquele acidente de Alcântara, não sei se vocês se lembram.
foi lá em nos anos 2000 ali, e aquele acidente ali acabou diminuindo o interesse governamental em investimento, mas o projeto espacial... A Challenger, né? Isso, era um projeto muito legal que o Brasil tinha. E aí esses dias eu vi uma entrevista num podcast e o professor universitário, cientista, falou que o projeto espacial da Índia é um Ctrl-C, Ctrl-V do que o Brasil tinha aqui, né? E a Índia foi para a Lua, né? A gente acabou parando depois daquele acidente, não se fez mais investimento, a Índia compilou a ideia do projeto e levou para casa e fez o dever e foi à Lua, né? E hoje em dia eles têm satélites próprios, né? Porque o que acontece lá na Índia, eles fazem fotografias pelo espaço e para ver a situação da água, porque lá o problema é a escassez de água para a população indiana, né? São milhões e milhões de pessoas, né? Então eles precisam sempre buscar água, buscar recursos, né? O indiano é muito relaxado, né? Ao invés de sepultar os mortos, ele larga no rio. E eu não sei essa cultura indiana, não Contamina estou o rio muito por e aí dentro, fica- mas isso me chamou a atenção, né? Que a Índia teve um sucesso tremendo nessa estrutura de tecnologia espacial e o projeto era muito semelhante ao que o Brasil tinha, né? Então a gente teve aquela tragédia, mas não poderia ter parado, né? Não poderia ter terminado com aquilo, deveria ter continuado, né? Essa missão que eu falei há pouco da Antártida também teve problema lá. Também teve um dia lá que pegou fogo e ficou completamente comprometida. Mas o Brasil, e nesse caso aí da base de Alcântara, né, também o Brasil deveria ter retomado o investimento, mas como aqui não tem prioridade, porque um país, Felipe, ele tem que ter as suas prioridades. Nós não temos prioridade nem para a agricultura, que é a principal fonte de arrecadação e de recursos do Brasil, nós não temos prioridade para a agricultura. Imagine para uma base espacial de Alcântara que né, a maioria do brasileiro não acredita. A agricultura todo mundo acredita, dali que sai a comida, dali que você se alimenta, dali que você exporta, dali que você tira os dividendos para o Brasil. Agora, uma base de Alcântara, uma base espacial de Alcântara, realmente não é nada popular. E aí tu tem que ter dinheiro de sobra para você investir. Claro que, se você for um país de primeiro mundo, sabe que isso vai render muito mais dividendos com a exploração do espaço e é investimento para o futuro, né? Mas nós não temos essa consciência ainda aqui no Brasil para pensar dessa forma. Um governo do Brasil, ele pensa no imediatismo, ele não pensa no futuro. Até porque ele sabe que daqui a 4 anos tem eleição e precisa fazer algo que apareça, salte os olhos da população. E é isso que impede, por exemplo, né, depois desse investimento, na Antártida voltou-se os investimentos, né, chegou-se à conclusão que valeria a pena, ou não sei se era o volume de recursos que não era tão alto e daria para se reinvestir e retomar o projeto, mas na base de Alcântara não houve isso, né, e a gente perdeu a oportunidade, quem sabe, de logo ali adiante ter a possibilidade de vender tecnologia para outros países e ter a sua própria tecnologia. A gente aqui no Metoc é a capital nacional da agricultura de precisão, mas a gente não tem um satélite brasileiro para vincular as nossas máquinas produzidas em Nometoc, por exemplo, para a situação da agricultura de precisão, né? São satélites operacionais americanos ou europeus, né? Mesma situação para boletins de previsão do tempo. Previsão do tempo não é com base em tecnologia espacial brasileira, né? É contratada de empresas americanas. Então, é por isso que chama a atenção nesse aspecto. Muito bem, saímos de notícias internacionais, saímos do espaço e pousamos aqui no Brasil. Essa semana teve toda a discussão na política brasileira sobre o decreto presidencial publicado que eleva as alíquotas do IOF para operações de créditos, ou seja, empréstimos e financiamentos gastos no exterior. Como na previsão de alta do tributo para os investimentos no exterior, a elevação do imposto tem o propósito, segundo o governo, de ajudar no alcance da meta de superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto, PIB, em 2026.
mas o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, não gostaram disso. Por quê? Porque, claro, ano que vem é ano de eleição, está muito próximo do ano de eleição, e aumentar tributo tendo compadrio político do Congresso Nacional, ninguém quer estar, ou a não ser, claro, você que seja deputado, senador vinculado ao governo, estar atribuído a aumento de imposto na porta do ano de eleição ou em ano de eleição. Será que vai ser aprovado esse projeto ou a oposição vai barrar e não vai ter aumento do IOF? Os críticos dizem que essa proposta implementada pelo governo federal de aumentar o IOF, que é Imposto sobre Produtos, IOF, operações financeiras. Imposto sobre operações financeiras, IOF, né? Deveria ter passado pelo Congresso, deveria ter sido tratado no Congresso e aí, então, o Congresso dado o aval para o governo e o governo implementado. Como você disse aí, Felipe, esse fato do governo tomar iniciativa, e o governo só tomou essa iniciativa porque está mal financeiramente. O governo do presidente Lula, do Haddad, ele está numa situação econômica financeira periclitante. Se ele não conseguir formalizar a implementação desse imposto do IOF, os críticos dizem que o governo vai ter muita dificuldade. Eu estou falando que a gente acompanha, o que a gente lê, o que a gente, enfim, se inteira desse assunto, desse tema. E é quase uma unanimidade o fato de que o Brasil não tem condições de aguentar por mais tempo essa situação falimentar porque está condenado. Por isso, essa famigerada ação do governo de aumentar esse imposto sem pedir autorização para o Congresso, largando assim ao bel prazer, porque essa recuada que o Haddad teve aí na cobrança do IOF foi parcial, né? O Congresso ameaça derrubar totalmente essa iniciativa do governo. Alguma coisa ficou, né? Porque ela era mais ampla e mais complexa sob o ponto de vista financeiro e de dificuldade para as empresas, né? E algumas, eu não sei precisar aqui para você quais foram as tarifas que ficaram, mas os entendidos também nessa questão dizem que esse tipo de imposto, Jéssica, que o Brasil estava tentando cobrar, que o governo do Brasil estava tentando cobrar, nenhum outro país do mundo ocorre. Por quê? Porque essas taxas você regulamenta, né? E não cobra imposto por isso. Você não pode inviabilizar o seu país, você não pode dificultar a vida de quem quer fazer investimentos, de quem quer efetivamente fazer com que esses dividendos depois retornem para o Brasil. E o que o Brasil está fazendo é isso. Ele está cerceando o poder de competitividade das empresas que estão locadas aqui no Brasil, mas que têm investimentos fora do Brasil. Esse é o ponto crítico, né? E que gerou toda essa situação de contrariedade, sobretudo condenação da atitude do governo do presidente Lula. Muito bem, são situações que aconteceram também essa semana aqui no Brasil. Muita discussão com relação ao IOF. E claro que a gente também tem outro assunto muito importante aqui, já no estado do Rio Grande do Sul, porque nós tivemos um evento aqui no estado, em Cruz Alta. Até foi o Sadi e a Hanna lá em Cruz Alta, porque as cooperativas, a Cotrijal, aqui de Irão Metoque, a Cotripal de Panambi e a Cotrizal de Sarandi, anunciaram um evento oficial na última quarta-feira, a construção de uma nova indústria para processamento de soja, com planta para a produção de biodiesel. Com a presença de autoridades e imprensa, o evento ocorreu em Cruz Alta, município onde o empreendimento será instalado. Acho que é uma coisa
que Cruz Alta deve ter uma notícia, digamos assim, bombástica, né, para Cruz Alta do ponto de vista de investimento no município. O anúncio é um marco importante na história das 3 instituições e também para o desenvolvimento do setor do agro em nível estadual e nacional. O investimento estratégico visa fortalecer a cadeia produtiva de soja, agregando valor à commodity que tem o Brasil como seu maior produtor e exportador do mundo, com capacidade para processar 3 mil toneladas de soja por dia, ou seja, 50 mil sacas de soja a dia. E aí são outros números que a gente pode trazer aqui, com investimento de 1,25 bi, né, das 3 cooperativas. E Cruz Alta foi escolhido aí para uma situação logística, porque a via férrea vai ser muito utilizada para esse transporte. Acredito que muito para a exportação via Rio Grande, né? Mas é um investimento que realmente chamou atenção aí essa semana e é algo que o cooperativismo vai trazer para o Rio Grande do Sul, né? E estavam procurando, claro, uma cidade que pudesse intercalar além do meio ferroviário, além do meio rodoviário, né, que é muito utilizado por caminhões, e também o meio ferroviário. Aí se encontrou o município Cruz Alta, que tem uma estrutura ferroviária que pode atender essa demanda. Provavelmente, talvez empresas privadas de ferrovia poderão trazer investimentos, ou o governo federal ou o estado abrir alguma licitação para melhorias, né? Ou seja, esse investimento vai ter que mover outras dinâmicas aí para não ter um custo de logística maior do que o esperado. Mas é uma notícia realmente fantástica e imagina o impacto que isso pode causar ali para Cruz Alta e toda aquela região, né? O impacto vai ser diretamente, acho que regional, em especial se tratando da questão de empregos que vai gerar. São 138 hectares, se eu não estou enganada agora, de área que vai ser construída então para esse empreendimento. Então vai movimentar, como o Felipe trouxe, toda a região no sentido logístico e especialmente em mão de obra qualificada. São 3 gigantes, né, na área do cooperativismo, recebimento de grãos, cada uma na sua região. Então, vai ser um projeto que realmente vai fazer a diferença e me chamou a atenção numa das entrevistas que o Sadi trouxe, que a gente trouxe no Central de Notícias, que a previsão é de que esteja pronto e funcionando em 2027. Então, é algo que vai ser rápido, de certa forma, né? Não é pouco, né? Daí é uma estrutura gigante. Exato. O que me chamou a atenção a presença do governador. Depois eu comecei a fazer uma avaliação e ponderei 2 questões. A primeira, porque o investimento é realmente de vulto, né? E segundo, porque ele também tem interesse político, afinal de contas ele é candidato à presidência da República. Fazer outra avaliação que eu fiz foi no sentido de o projeto é de 1 bilhão e 250 milhões. Esse é o valor total do projeto da planta que haverá de ser implementado. Aí eu comecei a pensar, pessoal, se essa, como disse a Daiane aqui, vai fazer uma revolução ali em Cruz Alta, na região, vai respingar aqui em Nometoque, em Panambi, em Sarandi, né? Tu imagina o que faria, então, os 6 bilhões e meio de reais que foram roubados dos trabalhadores do INSS, né? Se esse investimento ali de 1 bilhão e 250 milhões vai fazer todo esse estrago na economia, ou toda essa pujança na economia, então o que não daria para fazer com 6 bilhões que foram surrupiados, né, por salafrários que roubaram os aposentados do país. Mas voltando ao investimento ali, é algo que só cooperativas austeras podem implementar, porque são recursos próprios, não há recursos do governo, do estado, nem do governo do federal. Iniciativa privada mesmo. Iniciativa privada, cooperativa, né? Iniciativa cooperativista. O terreno era da prefeitura lá? Não, o terreno foram de 2 famílias, lá duas famílias citadas, as 2 famílias que prontamente, né, acabaram facilitando o negócio, inclusive, uma área de 138 hectares, né?
e que essas famílias, então, acabaram negociando com as cooperativas para que pudesse ser implementada esta planta. Para não dizer que não haverá incentivo, ou o que vai haver de parte do Estado, né, é isenção de alguns impostos ali. Né? Agora, é um presentaço para a Cruz Alta, né? Um investimento desses, né? E aí, nesse inteirinho, Felipe, eu gostaria de falar também da prefeita Paula Librelotto. Paula Librelotto, é o nome da prefeita, né? Isso. É uma prefeita jovem que propalaram lá em prosa e verso de que ela realmente fez uma boa gestão. Está no segundo mandato, ela fez 4 anos, porque Cruz Alta, olha, se você recobrar a memória, Cruz Alta é um dos municípios mais antigos aqui na nossa Acho que no nosso estado. Nometoc pertencia à Cruz Alta antigamente. Pertencia à Cruz Alta. Era a grande Cruz Alta, né? Lá nasceu o Veríssimo, né? Grande Veríssimo. E que até então se perdeu no tempo. Mas uma coisa que Cruz Alta manteve, Felipe, não sei se por descuido ou por capricho, foram as vias férreas. E foram as vias férreas que existem lá, que estão funcionando relativamente bem, é que propiciaram então esse investimento aí por parte das cooperativas. Esse foi o grande mote do investimento ser em Cruz Alta, porque senão poderia ser aqui em Nometoc, poderia ser em Sarandi ou poderia ser em Panambi. As vias férreas que tem lá é mais para carga, para passageiro não tem ali. Não, para passageiro não tem, né? Só carga. E olha, pode ser que com esse tem investimento... ligação direta com o porto, claro que elas, nessa área aí de 138 hectares, a empresa que opera lá vai ter que implementar ali, vai ter que fazer uma ligação ali para poder então ali dentro do espaço da usina, né, fazer o transbordo dessa produção aí que vai ser feita. Mas é pouca coisa, né? Comparado ao que vai significar. Eu não tenho essa informação, mas essa via férrea de Cruz Alta, ela termina lá em Rio Grande? Sim, termina em Rio Grande. É. Porque o que ocorre, Felipe? Nós tínhamos do total de ferrovias no estado, parece que 15% antes das enchentes. Depois das enchentes, sobrou 3% só. Parece que esse é o número. 3% das ferrovias aqui no estado funcionando. E boa parte delas está em Cruz Alta. Essa de Carazinho aqui que terminava lá em Cruz Alta, né? Terminava em Cruz Alta. Passava por Carazinho. Passo Fundo, Carazinho, terminava em Cruz Alta. E essa Carazinho Passo Fundo acho que não tem mais, né? Carazinho está periclitante. Eu não sei o que funciona ali. Acho que alguma coisa deve funcionar, mas dentro da cidade ali não temos mais trilhos. Que passava por dentro da cidade e não temos mais trilhos. Não tem informação. Porque a cidade cresceu sob os trilhos, né? Não tem uma perimetral de ferrovia, né? Que passa em torno à cidade. Não, né? ela passa bem no meio da cidade. Não daria mais para operar. A gente vê, né, alguns vídeos aí na China, na Índia, né? Tem alguns vídeos que os caras estão fazendo comercialização de camelô ali, vem o trem, todo mundo sai, o trem passa e eles voltam de novo. Mas ali em Carazinho não tem condições de fazer isso, né? Hoje a estrutura já não é mais suficiente. Não tem mais. Então, teria que mudar radicalmente ali, se quisesse fazer o tipo perimetral, né? Fazer por fora da cidade. Mas hoje estão super sucateadas essas vias, teria que refazer todo esse processo, né? E isso demandaria investimentos prioritários, coisa que o nosso governo não tem. Investimento prioritário e é aquilo que o Sadi falou antes, né? Pensando no longo prazo, né? Pensando que vai levar um pouco mais de 4 anos e que é um investimento que tem que ser feito para ficar e não só para ganhar a próxima eleição. Como essas cooperativas estão fazendo. Eles estão fazendo um investimento que vai dar... Que a ideia, Felipe, dessas cooperativas aí é recuperar o investimento que estão fazendo aí em 10 anos. O governador falou alguma coisa sobre investimento em transporte para logística ali? Ou ele fez mais um discurso dos 136 milhões? Não falou investimento. Em rodovias, não. Não. Né? Até porque é uma empresa privada que opera aí, né? Esqueci o nome dela agora. Ela tem uma licença para trabalhar ali, né? Um período, né? Não sei o que, logística, né? Rodovia aqui no estado.
Bem, mas agora, se tiver, digamos, uma tomada de preço, o interesse por mais empresas vai crescer, né? Porque é um serviço de demanda que vai ser o ano inteiro, né? Pela capacidade de produção da empresa, né? A Soli 3. Soli 3. Soli 3. Só para trazer a informação que o Sadi comentou antes, Cruz Alta de emancipação são 203 anos, Sadi. 203 anos, né? E de fundação 327. No Metoque era Cruz Alta, era Passo Fundo, era Carazinho, até no Metoque. Porto Alegre tem 250 anos, né? Se não me engano. Acho que é por aí. 260, uma coisa assim, né? E Cruz Alta, eu me lembro que era Porto Alegre, depois veio São Borja, aí Cruz Alta. Eu não sei se Passo Fundo ou... Pelotas é bem antigo, acho. Pelotas talvez não é bem antigo. Pode ser. Mas enfim, eram poucos municípios, não eram 5, né? E aí Soledade. Né? Depois vieram os outros municípios, daí veio a Rodo. Né? Mas no começo, Porto Alegre. Né? O tropeirismo, né? Que... O tropeirismo, né? As cavalgadas ali na época, que faziam bastante transporte de mercadorias. E aí esses locais eram um ponto de reabastecimento ou de descanso, né? E ali foram surgindo essas cidades, no caso ali Cruz Alta, talvez Passo Fundo, né? E Cruz Alta tem uma vantagem porque está bem no centro do estado, né, Felipe? Isso, talvez as vias férreas ali foram mantidas por causa disso aí, porque está bem no centro, próximo ali a Santa Maria, que é mais central ainda. Mas, enfim, isso tudo, Cruz Alta é privilegiado. Geograficamente, você tem que ter sorte. E essa prefeita que eu falei agora há pouco, a Paula, ela justamente fez primeiro saneou o município, parece que estava em frangalhos as finanças do município lá, parece que a coisa lá estava feia mesmo. E ela fez o básico que um gestor deve fazer, né? Ela é médica de profissão e acabou deixando a medicina para trabalhar, para ser política, né? Ser prefeita, e deu certo, né? Fez o que o político, viu, Daiane, não fez aquilo que o político está acostumado a fazer, que é pensar em dar emprego para eles, porque é meu amigo, dar aquele emprego para aquele que não é. Ela fez uma gestão, né? Uma gestão profissional, austera, né? Enxugou a máquina pública, né? E aí começou a dar resultado. E com certeza abriu portas também, né? Tirou todos aqueles entraves que se teria para uma empresa desse tamanho ser construída lá, né? Também tem essas questões. Exatamente, ela fez por onde, né? E Cruz Alta está então com esse projeto reputando a condição de protagonista no estado, porque antes não era. Cruz Alta ficou... Ela foi muito bem aprovada. Preterida. Ela foi eleita no primeiro turno das eleições de 2024 com 88,70% dos votos válidos. Ela teve uma gestão como nunca outra antes teve lá em Cruz Alta. Né? Por quê? Porque fez o básico, ela fez o que deveria fazer, ela fez o que se preconiza comumente, né, por um gestor público, mas não é o caso, na maioria das vezes, né, nessa questão. O Metoque também está nessa tocada aí, né? De justamente fazer uma gestão profissional, uma gestão empresarial na prefeitura. Carazinho ali com o Milton também, foi muito próximo disso, né? Não sei como é que está a coisa agora lá, mas gestões assim que primam pela boa condição, né? Pela condição de tino empresarial, dá resultado. Foi o que aconteceu com Cruz Alta e aí, né, hoje Cruz Alta teve condições de ir, e aí foi o grande mote também que eu estou lembrando agora, da prefeita poder dar isenções para essas cooperativas aí, né? Então, essas concessões do município, né, foram fundamentais para que esse projeto lá pudesse ser implementado, pudesse ser viabilizado. Muito bem, a gente continua pelo estado e também na região, porque esta semana, na sexta-feira, teve grande mobilização de produtores rurais, com concentração maior aqui na RS 153, em Tio Hugo, próximo ali da BR 386, trazendo e movimentando aqui a região norte do estado do Rio Grande do Sul. Um dia antes, a manifestação foi na sexta-feira. Um dia antes, em reunião extraordinária, na quinta, o Conselho Monetário Nacional autorizou as instituições financeiras a negociarem ou renegociarem as operações de crédito rural
de custeio dos produtores gaúchos afetados pelas secas e enchentes nas últimas safras. A medida se estende desde as contratações ao amparo do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, e aos demais agricultores para até 100% do saldo da operação de custeio devido no ano, com chance de prorrogação para até 36 meses. Isso aqui foi, claro, uma pressão política, negociação política que teve juntamente com o governo, mas a manifestação ela tem um objetivo, né, que é aprovar como projeto de lei, como Constituição mesmo, e constitucionalizar uma securitização efetiva de longo prazo, né, estabelecida ano a ano, caso haver perdas significativas e econômicas em situações climáticas. Isso valeria já para os produtores a partir de 2021 aqui do estado, como também para agricultores e demais produtores de outras regiões do país, já que é um projeto de lei federal. Até o projeto ele já passou, no caso da securitização agrícola, na Comissão de Agricultura, o CRA, mas tem mais uma comissão ainda, não sei se vai ter mais comissões pela frente, daí sim vai chegar o projeto de lei com numeração diferente. Agora eu não recordo as numerações dos projetos na Câmara e no Senado, mas o texto é o 320. mesmo. E 321, acho que é. Eu não me lembro agora. 320. Mas, acho que as duas correm com o mesmo nome, tanto no Congresso... O projeto é o mesmo, o que muda é o número da lei, porque vão nas duas casas legislativas, né, no Senado e na Câmara. Então, é nesse contexto que claro, as manifestações e os protestos continuam acontecendo e também, claro, teve grande manifestação, então, na sexta-feira, a gente esteve lá acompanhando a manifestação dos agricultores. Tinha agricultor de Liceu, Batapera, Espumoso, Não Me Toque, Carazinho, ou seja, a região Soledade, ou seja, bastante gente que acabou realizando essa manifestação. E claro, né, a gente aguarda aí ao longo do tempo que haja a aprovação do projeto de securitização, uma resposta efetiva do Congresso Nacional com relação a esse projeto importante. Viu, Felipe? Quem vai dar, na verdade, esse aval aí é o Conselho Monetário Nacional, né? Com as conversas do ministro Fávero, que participa pouco, argumentando a importância disso para o agronegócio, e a Fazenda do ministro Haddad, né? Com a Simone Tebet lá, que deve, então, dizer o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá. Mas se chegar aí, não vai para frente, tu sabe. O problema, Felipe, é que o governo está quebrado, o governo não tem condições. E ainda tem má vontade. Aí que não vai, né? Se você pensar que o governo está numa situação financeira draconiana e ainda tem má vontade, ainda é atrapalhado, então tu imaginas o que pode dar isso aí, né? É sofrimento lá deles, querendo dar uma coisa que iria politicamente favorecer, né? Porque eu tenho certeza que o governo do PT gosta muito de dar subsídios, né? Só que aqui... Estou curioso para o ano que vem, quanto que o governo vai gastar por causa da eleição. Aqui pro Rio Grande, então, eles acham que é todo mundo rico, todo mundo não precisa, né? O agricultor não precisa. Se vier proposta ano que vem, em ano de eleição do governo, para gasolina, diesel e luz, energia elétrica, se prepara para 2027 pagar mais. Eu não sei. Vai ser muito eleitoreiro se isso acontecer. O governo federal, e eu não acredito que o Haddad também tenha dito isso, assim, só para... Ao não ser que o presidente Lula não vá para reeleição. Daí eu acho que isso talvez são coisas que não vão passar na mesa, né? Mas se a popularidade estiver baixa, ele tiver que gastar o que não tem projetando reeleição, ele vai fazer, o Lula vai fazer, ele não vai medir esforços para isso, né? Isso é verdade. Mas eu digo assim, o Haddad diz que se o governo, se esse IOF que a gente falou agora há pouco aí não for aprovado, não for implementado, o governo quebra. Olha, você ficar dependendo de uma situação dessa aí é você correr muito risco. E eu não acredito que ele tenha dito isso só para, por exemplo, ameaçar esse ou aquele outro. Eu acredito que se ele falou isso mesmo, é porque a coisa tá feia.
porque para ele era muito mais salutar ele dizer assim, não, as finanças do Brasil estão boas, nós estamos bem, porque aí era uma propaganda positiva para ele, que ele é o ministro da Fazenda. No entanto, ele é obrigado a dizer isso, que a coisa está feia, que se não aprovar isso vai dar aquilo, e se aquilo der, vai quebrar. Por isso da raiva das redes sociais, porque quando se tentou vigiar ali a situação do Pix, lembra do Pix? E aí começou a surgir um monte de brincadeira nas redes sociais por causa do Pix. Chegava o entregador de pizza, tu ia pagar a pizza com Pix, e o entregador de pizza falava, não, só dinheiro e cartão. E começou a viralizar isso em rede social, né? E aí o pessoal começou a ficar, como assim, vão taxar o Pix? Né? E aí falaram que era mentira, mas aí eu estava autorizando o Banco Central a fazer monitorização dos Pix das pessoas que eram autônomas, né? E o governo, negociações autônomas. Viu, Felipe? E o governo já pegou a pecha de governo taxador, do governo que aumenta impostos. Isso está nomenclaturado na cara do Haddad e na cara do presidente Lula. Né? Eles são governos que aumentam impostos. Isso eles não tiram mais. Né? Nessa altura do campeonato aí não consegue desmistificar isso. É que não tem mais da onde tirar, eles estão tentando tirar o máximo possível da onde pode tirar alguma coisa para tentar ter o discurso do superávit. O problema é esse, o governo Haddad, lá, o presidente Lula, enfim, o governo, de modo geral, na parte econômica, ao invés de estar pensando numa política futura, numa política de investimento, de incentivo para o Brasil, não, está pensando onde ele pode, está fazendo as contas lá, avaliando onde é que dá para aumentar o imposto para poder tampar furo. Quer dizer, está totalmente errado, Felipe. Eu não entendo nada de economia. Eu entendo a mesma coisa que o Haddad entende de economia, viu, Jéssica e Daiane? Mas o Haddad fez economia, né? E ainda ele não entende de economia. Ele fez 2 meses de economia, coisa que eu não fiz. Não, mas eu acho só me formei em contabilidade aqui no Solano, né? E passei mal ainda. Eu vou confessar um aspecto político. Até eu acho que o Haddad, ele tem, digamos assim, uma visão racional e clareza sobre o que está acontecendo. Mas como é que ele vai publicamente numa coletiva de imprensa falar o que está errado, ele sabendo que está errado, porque ele não pode chegar e falar, não adianta mais o que dizer, eu já disse, estou cansado, estou caindo fora. Né? Ele não pode fazer isso do ponto de vista do aspecto político. Tem ali a situação do presidente Lula, tem a situação do PT, tem a situação do governo, ele é governo. Ele batalhou politicamente para o Lula voltar a ser governo. Então, é dura a vida dele também, porque quem vai ali sempre abrir a janela e falar e se explicar é ele, né? Mas ele sabe, ele como economista, ele sabe fazer os cálculos, ele sabe que a conta não fecha. Né? E ele tenta, na retórica, no discurso, tentar mudar alguma coisa. Mas esse papel inicial seria do presidente da República. Então, ele está defendendo, ele está sendo um escudo político do presidente, ao meu ver, há alguns anos, já desde 1º de janeiro, quando começou o governo, né? Porque os gastos foram exorbitantes nos primeiros 2 anos. E continuam. É isso que é o problema do Brasil. O problema da economia do Brasil, do governo do Brasil, é que não há nenhuma proposta de redução de gastos. Não há no horizonte do governo redução de gastos, a manutenção apenas, né, e buscar recursos para que sejam tampados esses furos aí que essa gastança toda gera no contribuinte do Brasil. Muito bem. Algum destaque de região? Sadi, Daiane, Jéssica? Colorado apresentou uma van e também vai apresentar nos próximos dias uma nova ambulância aí para a saúde, né? Destaque mais de Colorado. Também teve as finais ontem. Em Colorado teve as finais. Frio? Uma coisa muito bacana é que todo o dinheiro que foi feito durante as finais em relação a lanches, bebidas, vai ser dividido entre os times finalistas. Os times finalistas. Foi algo que o prefeito Sartori fez. Para os campeões e para os vice-campeões. Exatamente, para quem chegou na final. Muito legal, uma iniciativa bacana. Muito bacana mesmo. Isso dá um incentivo também nos times, né?
Com relação às entrevistas também no Central de Notícias, a gente debateu essa semana a questão da saúde pública, né? Tanto a nível estadual como aqui em Não Me Toque, a baixa vacinação, baixo índice de vacinação contra a gripe nos grupos de risco. E também recebemos a Lisete aqui falando com relação ao Hospital Alto de Acuí. Ela falou sobre a superlotação, em especial da emergência, e também ressaltando ainda mais a importância do projeto de ampliação da emergência que tem aqui em Não Me Toque. Na sexta-feira, então, o deputado Giovanni Cherini falou ainda sobre a situação um pouco a nível estadual e os cuidados com a saúde no inverno. E para destacar ainda a pauta rapidamente sobre a securitização, na sexta-feira ao meio-dia também conversei com a Teodora e com o Silvio, trazendo informações ainda com relação à eleição do Sindicato Rural, que acontece agora no próximo dia 16 de junho. Ali vai ter só uma inversão, né? O Silvio vai a presidente, a Teodora Chapa vai ficar única. como vice, chapa única. E aí trazendo também a importância do sindicato. E pela avaliação deles, esse decreto, então, da quinta-feira que a gente comentou, ele é muito específico para uma parte dos produtores, não resolve o problema e ainda tem muita burocracia e precisa de muitos laudos burocráticos e técnicos para que se consiga realmente fazer essa ampliação das dívidas. Brincar que o Silvio agora é candidato, Sadi. Candidato ao presidente do Sindicato Rural. E vai se eleger. E vai se eleger. Vai se eleger. E eu não sei como é que é o estatuto, né? Mas tem que ter uma quantidade, tem que ter um quórum. 50%. É 50%, dos então. sócios que estão em dia com o sindicato, né? Aqueles que estão inadimplentes não podem votar. Tem que primeiro acertar as suas contas e aí pode fazer a votação. E o sindicato tem extensão em Vitrogref, né? E Lagoa dos Três Cantos. Lagoa dos Três Cantos também são associados do sindicato E vai rural. ter um café da manhã especial para quem for votar. Então, no dia 16, já vota e toma um café. Opa, ó que pauta boa. Pauta boa essa. Bom que já temos a escala, então. Pode ser. Muito bem, chegamos na reta final. Mais algum comentário? Hoje tem jogo do Inter do Grêmio, né? Hoje jogam, às 4 horas tem Juventude e Grêmio, no Alfredo Jaconi, em Caxias, e o Inter recebe o Fluminense às 8h30 da noite no Beira-Rio. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. A Luísa foi vencedora no JERG essa semana, né? Parabéns aí a Luísa. É titular, Luísa? É titular? Titular, fez o positivo, titularíssima. O Sadi também era titular quando era goleiro. Ele ainda é goleiro. Ainda é. Ainda joga, tá na Mas ativa. eu já fui perigoso, Jéssica. Já defendia pênalti, Sadi. Muito bem, agradecer imensamente a sua audiência, companhia nesta manhã de domingo. Obrigado, Jéssica Gomes. Um excelente final de semana. Obrigado, Felipe, Daiane, Sadi, aos nossos ouvintes, a Luísa também, a todos que ficaram com a gente neste domingo de manhã. Até o próximo. Obrigado, Daiane. Muito obrigada aos colegas, Luísa, a todos os nossos ouvintes. Até o próximo domingo. Obrigado, Sadi. Vai correr aonde hoje? Não, se o tempo melhorar um pouco, se esquentar, eu corro na rua aí. Se chegar aos 30 graus, tu vai correr. Mas no frio assim não tem condições. Só em novembro, então, Sadi. Mas um grande abraço, bom restante de domingo, até domingo que vem. Obrigado a todos. Esse foi o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries e Comunicação, no rádio, na Séries AM, Positiva FM, também na rede social, no YouTube do Grupo Séries de Comunicação. A você, muito obrigado pela audiência. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.